Finame, Custeio, FCO, entre outras. Antes de assinar o termo de renegociação com o banco, faça uma auditoria pericial desta dívida e apure o valor correto de acordo com a lei agrícola. Tenha em mãos um estudo completo de sua dívida antes de negociar com seu gerente. Ligue agora 44 3227 0132 ou 3227 0133. Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. O Senar ele acaba abarcando a vida do homem no campo no que ele precisa, buscando soluções, especialistas. A gente começou a olhar o Senar como uma possibilidade de mudar a realidade das pessoas. Hoje ele é o braço do homem no campo. É da minha produção para você. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Acompanhe os destaques comigo. Passagem de ciclone extratropical pelo sul do Brasil provoca a morte de 4 pessoas. No Rio Grande do Sul, mais de 50 municípios já decretaram situação de emergência. Depois da passagem do ciclone, produtores gaúchos trabalham para reconstruir as estruturas. Maiores impactos estão no noroeste do estado, na produção de leite e de suínos. Alerta agora recai sobre o frio, com a primeira neve do ano registrada na Serra de Santa Catarina e previsão de geadas no fim de semana. As atualizações com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, você vai saber agora nessa edição. No último episódio da série De Olho no Crédito Rural, vamos conhecer as vantagens do Fiagro, que oferece fundos de investimentos na agropecuária. E mais, cotações do trigo seguem pressionadas na Bolsa de Chicago. Entenda o cenário do quadro Commodities em Foco. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. Depois do terceiro ciclone em menos de um mês, produtores do Rio Grande do Sul contabilizam as perdas. Mais de 50 municípios já decretaram situação de emergência. Os maiores impactos estão na região noroeste, onde pelo menos 500 produtores de leite e de suínos perderam todas as estruturas de produção. Filme de terror. Olha um mato de 200 anos. Olha o que sobrou do mato. Olha o mato de eucalipto do meu funcionário do outro lado lá. Olha o chiqueirão do vizinho dele do outro lado, chiqueirão de 100 e poucos metros. Tudo no chão, tudo. O vídeo é apenas um de muitos que circulam mostrando o cenário das perdas. A região mais afetada é a do Celeiro, no noroeste do Rio Grande do Sul. Estruturas que guardavam máquinas agrícolas ficaram destruídas. Mas o principal impacto está no setor do leite. A região é uma importante bacia leiteira e os galpões foram levados pelo vento. Na propriedade do Tiago não sobrou nada. A família conseguiu retirar as vacas, mas algumas ficaram feridas depois de mais de 2 horas sob os escombros. Infelizmente esse galpão caiu sobre elas, fechadas no canzil, e quando estava a hora mais forte da chuva, eu e meu sogro, meus peão, se atracamos com motosserra, mareta, embaixo de chuva para tentar salvar os animais que estavam agonizando. Na propriedade do Jair, mais destruição. Aqui é a propriedade, parte dos galpão. Esse galpão aí, o que ficou? 115 metros de comprimento tinha, sobrou um pedaço na ponta, olha para lá, não sobrou nada. Vizinhos que ainda têm alguma estrutura ajudam na ordenha de quem perdeu tudo. Causou bastante prejuízo, destelhou
muitos galpões aí de armazenamento de ração e insumos para a lavoura. Grandes perdas também na produção de suínos. O vídeo feito pela produtora de Nova Candelária mostra que não sobrou nada. Dos 440 animais alojados, quase todos foram feridos e 8 morreram. Por enquanto a gente não vai poder reconstruir ele porque o chiqueiro está sem seguro, porque a gente vai ter que tentar começar do zero, começar pelas vacas, né? Porque não era só o chiqueiro que foi destruído e é uma situação lamentável. Lavouras de trigo foram atingidas por granizo, mas é possível que com a erosão causada pela chuva o prejuízo seja ainda maior. Nesta sexta-feira, uma comitiva do governo do estado visita as regiões atingidas. Estender esse apoio a municípios como Nova Candelária, Humaitá, Sede Nova, Campo Novo, municípios ao redores aqui que foram muito mais atingidos que o nosso. Infelizmente, não tivemos perda de vida, e sim somente perdas materiais, então isso engrandece ainda mais. Além dos danos no leite, na produção de suínos e também no trigo, outras culturas foram impactadas, como hortaliças e a produção de frutas. Equipes da Emater trabalham a campo para contabilizar essas perdas, mas como muitas lavouras ainda estão alagadas, o levantamento completo só deve ser divulgado na semana que vem. E o ciclone extratropical já provocou a morte de 4 pessoas. Em Brusque, Santa Catarina, um homem de 40 anos morreu atingido por uma árvore. No Rio Grande do Sul, uma pessoa também morreu e 29 ficaram feridas. A vítima foi um homem de 68 anos que teve a casa atingida por uma árvore no município gaúcho de Rio Grande. Segundo a Defesa Civil, cerca de 600 mil moradores continuam sem luz. Em São Paulo, as rajadas de vento mataram uma mulher de 24 anos em São José dos Campos enquanto ela fazia uma aula de direção. Uma idosa de 80 anos também morreu em Itanhaém, no litoral sul do estado. As informações são da CBN. E quem conta pra gente se ainda há risco de mais ventania e tempo severo é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, primeiramente, quais são as atualizações desse ciclone que a gente tem falado desde a semana passada? E explica pra gente, porque também tivemos um tornado e uma microexplosão nesse meio tempo. Quais são as diferenças de uma coisa e outra? E uma boa tarde para você. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, primeiramente aqui já dando uma notícia mais aliviada aí para o pessoal na região sul, esse ciclone já se encontra afastado. E um ciclone nada mais é que ele é um sistema de tempestades que acontecem de forma simultânea ou de forma alternada. Então há várias microtempestades dentro do ciclone. E dentre essas tempestades, você pode ter a formação de, por exemplo, a microexplosão, que é quando você tem a compressão de ar em altos níveis, que faz com que a corrente de ar que está lá em cima desça com uma alta velocidade, batendo no chão como realmente fosse uma bomba. Esse vento pode chegar aqui na superfície com velocidades aí de 140 até 200 km por hora, com danos até parecido com o de tornados. Esses eventos eles são assim mais localizados, porém onde pega, ele destrói. Olhando já na segunda situação, que é o tornado, que é uma corrente de ar que gira com altas velocidades, que podem aí, os mais fracos ali de 80 a 90 km por hora, podendo aí passar até de 250 km por hora. Que é uma coluna de ar que desce lá da alta troposfera. Ele é um ar frio, aí ele encontra esse ar quente que está subindo e aí condensa, que é aquele funil clássico, né, que você identifica que é um tornado. Também um potencial destrutivo enorme, onde passa, destelha tudo, derruba tudo. Então são eventos que podem acontecer aí, não somente quando ciclônico, também quando você tem aí avanços de frentes frias, quando você tem uma situação de um cavado mais intenso em médios níveis da atmosfera. E até, às vezes isso para muita gente pode ser novidade, mas assim, todo mundo já deve saber, né, que lá nos Estados Unidos é muito frequente, né, a ocorrência de tornados. Porém, o segundo lugar no mundo que mais temos tornados é a região sul do Brasil, junto aí com Uruguai, Paraguai também,
ali o norte da Argentina. Então, não é tão incomum quanto as pessoas pensam. E a gente lembrando que toda nuvem de tempestade também, às vezes forma nuvem funil, mas que não toca o solo. E aí, quando toca o solo, aí é um tornado. E a diferença aí que a gente vê na formação, né, Arthur, é justamente o movimento, né? O tornado tem esse movimento mais circular, de rotação. E o outro bate e a microexplosão é como se fosse jogando um balde de água e de vento no chão. Exatamente. Por isso os estragos, né, que a gente são enormes. E a gente tem até algumas imagens também, não tem? Quer falar mais sobre o sistema? Tá bom. Eu comentar aqui que agora o ciclone aqui, nas imagens de satélite, já se afastaram aí para o oceano, então agora não tem mais aí o risco de vendaval, nem de chuva volumosa, nem de granizo. Até tem um pouco ainda de instabilidade ali no sul do Rio Grande do Sul, porém aí nada a criar um grande alerta. Então, ventos vão cessar, sem risco de granizo, porque agora, mas depois o alerta vai ser outro. O alerta vai ser outro. E a gente tem algumas série de imagens que a gente recebeu de telespectadores que mostraram, inclusive, todos os estragos, né, em silos. Aqui a gente está observando, olha só, muitas imagens que a gente recebeu, inclusive ali, ó, imagens Michael Zanata, dos locais destruídos, não é verdade? Todas as estruturas, tivemos muitas imagens que a gente recebeu e de silos, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina. Olha só, que imagem impressionante. Acamamento, né, das lavouras, acamamento de trigo. Olha só, a parte das estradas também, que ficaram todas aí cheio de buracos, alagadas. Então, uma situação muito crítica realmente que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que com certeza nós vamos precisar de ajuda, né? Nada mais importante do que socorrer esses produtores rurais nesse momento, não é verdade, Arthur? Exatamente, Priscila. E agradecer aí ao Michael, né, que forneceu aí as imagens, ele que é parceiro do canal, e que inclusive nessa região aí de Sede Nova, aí no noroeste do Rio Grande do Sul, ocorreu esses dois fenômenos, tanto microexplosões como também tornados. Então esses danos aí são devido a microexplosões e tornados aí nesse sistema de tempestade durante o dia de ontem. Inclusive, a gente tem, Arthur, um vídeo do Hildo Marchesan, que é da cidade de Concórdia, em Santa Catarina, sobre os estragos do ciclone que foram sentidos em uma lavoura de trigo para silagem. O vídeo foi enviado pelo André, que é filho do Hildo. Vamos ver. Olá, muito bom dia, pessoal do Canal Rural. Eu sou Hildo Marchesan, morador do distrito de Presidente Kennedy, Concórdia, Santa Catarina. Estou aqui numa lavoura de trigo para silagem e ontem, dia 12, passou por aqui o ciclone e conseguimos perceber aqui o dano que ele causou nessa lavoura de trigo que está em fase de enchimento de grãos. Gostaria de saber de vocês do Canal Rural a previsão do tempo agora para final de julho, agosto, setembro. Gostaria também de saber como é que fica o clima em relação a frios. Valeu, muito obrigado. Aqui a gente consegue ver também, né, totalmente ali o trigo acamado. E agora vem outro problema, não é, Arthur? Que depois a gente vai falar mais a respeito. Mas saindo de ser no ciclone, a ventania, o temporal, aí a gente vem com onda de frio intensa, não é isso? Exatamente. Até puxando o gancho ali pro pessoal de Concórdia, porque já para provocar o acamamento nas lavouras, basta ir rajadas de vento já na casa de 40 km por hora. E aí, no caso, o ciclone provocou ali de 70 a 120, fora essas microtempestades que acabamos de explicar. E olhando aqui, já olhando para as temperaturas, temos que vai fazer frio nos próximos dias, porque temos aí a entrada desse ar mais frio devido ao ciclone, então temperaturas aí na casa de 5, 4 graus na sua região aí nos próximos dias, e vamos ter aí uma entrada de uma nova frente fria no dia 17, trazendo aí mais frio até o dia 20. Porém, a partir do dia 20 as temperaturas sobem e aí ficando aí, voltando aí para 30 graus. Então vai ter esse período de frio e depois as temperaturas voltam a subir. Olhando para as chuvas nos próximos dias até aí o final de julho, temos aí a situação que vai chover no máximo 1 milímetro. Então, a tendência é não haver mais chuvas e a temperatura esquentar aí a partir do dia 20. Aqui a gente consegue ver melhor agora, que a gente estava com um probleminha ali na transmissão. E, inclusive, se a gente conseguir voltar para ver a temperatura mínima, volta no outro gráfico para a gente ver aqui, olha só. A gente vê que a mínima, né, perto ali do dia 15, né, Arthur? Isso, ela próxima madrugada. Na próxima madrugada. Próxima madrugada já. Já chega aí próximo a 3, 4 graus. E aí com a nova, aí ela sobe um pouco
vem a nova frente fria ali no dia 17, ali no dia 18, 19, já derruba novamente ali para 5, 4 graus e depois a mínima sobe aí ficando em torno aí de 10 graus. Então, após o dia 20, aí uma tendência de aquecimento aí na região de Concórdia, que apesar da ausência de chuvas, ainda continua com uma boa umidade do solo, então não haverá restrição hídrica e a chance de geada mesmo fica mais aí para os próximos dias com maior intensidade aí na próxima madrugada. Arthur, você fica aqui um pouquinho, segura, porque a gente vai para o intervalo, mas a seguir tem mais previsão do tempo, porque o alerta vai recair sobre o frio. A gente teve a primeira neve do ano registrada na Serra de Santa Catarina na madrugada desta sexta-feira. E o Arthur Miller vai trazer todas as informações sobre o risco de geadas neste fim de semana. A gente já volta. Cotação da soja, oferecimento Bayer. Se é Bayer, é bom. Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações e meteorologia. Informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade. Mostrando tudo que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real. Especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro você vê aqui no Canal Rural. Usar o sol como energia renovável é cooperar com o futuro. O Sicredi construiu uma moderna usina solar em Mato Grosso, em uma área com mais de 18 mil painéis solares que garantem a produção de energia limpa para 140 agências em todo o estado, reduzindo custos e principalmente as emissões de carbono. Afinal, se o sol coopera com a gente coopera com o planeta. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, você que acompanha o Direto ao Ponto, agora estamos num novo horário, toda quinta-feira, após o Mercado e Companhia, às 13h30, sempre trazendo informação, entrevistas especiais, para que você possa ficar cada vez mais informado. Não esqueça, toda quinta-feira, às 13h30, no Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Oferecimento, Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Municípios da Serra Catarinense tiveram a primeira neve do inverno de 2023 durante a madrugada desta sexta-feira. Moradores da cidade de Bom Jardim da Serra e São Joaquim e Urbicina registraram o fenômeno confirmado pela Defesa Civil após a análise dessas imagens. Em Bom Jardim da Serra, as imagens foram feitas por volta de 1h da manhã. E em São Joaquim, que fica a 1.500 metros de altitude, o registro aconteceu às 4 da manhã na localidade de Cruzeiro. O vídeo é do Caio Souza e foi divulgado nas redes sociais da Metsu. E quem volta agora aqui para falar comigo e repercutir todo esse frio é o meteorologista aqui da casa, Arthur Miller. Arthur, tem mais frio aí previsto para este fim de semana? E o mais importante de tudo, onde está o risco de geada e quais lavouras essa geada pode ameaçar? Pois é, Priscila, trouxe aqui já as temperaturas mínimas, então essa próxima madrugada vai ser mais fria que a anterior. Podemos ver que já vai fazer 2 graus aí na próxima madrugada em Caxias do Sul. Temperatura é essa que deve aí ocorrer por todas as áreas de baixada, e tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também boa parte do Paraná. Esse frio chega a São Paulo, sul de Minas Gerais e também aí o sul em Mato Grosso do Sul.
não com essa intensidade que está no sul, porém vai variar entre 4, 7 e 6 graus, com o risco também de geada, porém de menor intensidade. Deve sofrer aí principalmente o milho segunda safra no Paraná, e aqui o alerta para o pecuarista em Mato Grosso do Sul, ainda mais uma madrugada de alerta ali, com questão de baixas temperaturas com o gado. E esse frio, essa mancha de geada, fica aqui, ó, condição mais severa aqui para a região sul do Brasil, porém esse frio se estende aqui, pegando boa parte de Mato Grosso do Sul, até chegando aqui ao sul de Goiás. Tendência é dessa próxima madrugada mais fria, e nos próximos dias essa temperatura aumentar aí gradativamente. Porém, para a região sul em específico, temos aí a entrada de uma nova frente fria no dia 17, então ali entre os dias 18 e 19, novamente o risco de geada ali para o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Ou seja, vai esfriar na região ali de Café do Sul de Minas, mas o risco não é tão grande, né, para afetar então as lavouras, né? O risco é baixo, pode eventualmente, porque ainda apesar do ciclone já ter se afastado para o oceano, ainda ele faz com que vente um pouco mais forte. Então, apesar da temperatura não ser tão baixa até a ponto de ser negativa, o vento ele acaba diminuindo ainda mais aí, agravando aí uma situação de geada, porém não é para ser uma geada grave aí para o produtor de café em Minas. Tá certo, e a gente vai agora para mais uma interatividade. Vamos dar uma olhadinha aqui, é o Pedro Augusto. Gostaria de saber a previsão para o município de Piratini, Rio Grande do Sul, até a primeira semana de agosto. Por conta do tempo, ainda não consegui plantar o trigo. O que você responde para esse telespectador, Arthur? Então, respondendo ao Pedro, temos aí uma janela de tempo firme somente aí lá para o final de julho, porque agora, apesar que nos próximos 3 dias aí vai ter um tempo mais aberto e devido à atuação da alta pressão, porém já ali no dia 17 e 18 uma frente fria já vai avançar, trazendo aí chuvas aí na casa aí de 10 a 15 milímetros, o que acaba atrapalhando os trabalhos em campo, porque o solo já se encontra com bastante umidade devido à chuva dos últimos dias. E aí já no dia 25 tem a outra frente fria, trazendo aí mais 10, 15 milímetros de chuva. Então, a tendência aí para o produtor aí em Piratini, no Rio Grande do Sul, não só em Piratini, como basicamente para toda a região sul, tendência de tempo firme aí somente lá para o início de agosto, para terminar aí os trabalhos para finalizar a semeadura do trigo na região. Tá certo, viu, Arthur? Obrigada aqui pela sua participação. Hoje, num dia importante, foi uma semana de muitos destaques da meteorologia e, claro, a gente trazendo aqui sempre na melhor cobertura para a nossa audiência. Obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Priscila, um ótimo final de semana e um bom final de semana. E muito obrigado também para você que nos acompanha. Uma boa tarde e até segunda-feira. Até. E olha só, você quer a previsão do tempo aí da sua região, no Mercado e Companhia? Quer enviar um vídeo para a gente? Então faz isso. Envia para o número que é aqui, olha, 11 9 4313 4234. Ou então basta você apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É muito fácil você participar com a gente. Então envie fotos, envie vídeos, só não se esqueça de informar seu nome, a sua cidade e o estado, para a gente poder te localizar, claro, além de falar o que você produz na sua região. Não deixe de participar. Vamos agora, então, aos preços da soja no mercado físico, aqui na tela. Passo Fundo, R$ 145, Cascavel, R$ 137, Rondonópolis, R$ 118, Dourados, R$ 123. Agora, a soja nos portos. Paranaguá, R$ 148 a saca de 60 quilos, Rio Grande, R$ 152, Santos, em São Paulo, R$ 147. E a seguir, suinocultores de Mato Grosso se unem para tentar superar momento de crise. E mais, em época de tempo seco, irrigação pode trazer muita eficiência e baixo custo para a produção de hortaliças. Não saia daí, nós voltamos em 1 minuto. Amigo produtor, amiga produtora, a Orbia, o maior marketplace do agronegócio, está completando 4 anos e, para comemorar, foi lançada a campanha Orbia Day. Você pode comprar seus insumos e utilizar o Orbia Pag, uma nova forma de pagamento 100% digital. Se você já é cliente da Orbia, está esperando o quê para aproveitar essa vantagem? Se você não é, entre no site que aparece aqui na tela, cadastre-se e confira se você tem limite pré-aprovado. Aproveite, o Orbia Day vai até o dia 16 de julho.
época de tempo seco, a irrigação é extremamente necessária para a produção de algumas culturas, principalmente as hortaliças, que abrangem uma extensa área. De acordo com o último censo agro do IBGE, em 2017, havia um total de 542.812 hectares destinados à produção desses alimentos, a maioria da agricultura familiar. Mas será que a irrigação pode ter aí um baixo custo de produção e também ser muito rentável? Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a engenheira agrônoma Sueide Braguin, que também é membro da equipe de engenharia em ação agro da Nortene. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite. Obrigada, viu? Olha, como é que os produtores eles podem ter uma irrigação eficiente e de baixo custo? Sim, eu falo em nome da Nortene, né, empresa de filmes plásticos para estufa, e dentro do nosso portfólio nós temos uma mangueira de irrigação de baixo custo e fácil instalação. A gente está falando de um mercado, muitas vezes de produtores descapitalizados ou até mesmo, né, que tem uma remuneração mais baixa para investir em sistemas de irrigação muito, né, sofisticados, que precisa de sistemas de bombeamento. Então, a mangueira Santeno que nós trabalhamos é uma mangueira que o produtor consegue trabalhar sem um sistema de bombeamento, por exemplo. Então, ele vai ter que fazer um baixo investimento para trabalhar em áreas relativamente pequenas, tá? Ainda que a gente consiga trabalhar também em áreas maiores. Ou seja, a gente tem vários tipos de alcance também, né? E segmentos para irrigação das plantas. Isso, exatamente. Então, basicamente, como essa mangueira funciona? É uma mangueira, né, tubular, né, de polietileno, e ela tem microfuros na parte superior. Então, com a própria pressão da água que vem pelo encanamento, ou até mesmo com a torneira, né, se é o uso dessa mangueira na jardinagem, em jardins residenciais, com a própria pressão da água é possível criar microjatos. Então, essa água ela vai conseguir irrigar uma área até que abrangente com poucas mangueiras. É aí que está justamente o baixo investimento pelo produtor. Ele não precisa investir num sistema de bombeamento e uma mangueira ela é capaz de irrigar 4 linhas de cultivo, porque esses microjatos eles conseguem atingir até 1,5 metro para os lados, né, para as laterais. Então, é um sistema que ele funciona muito bem com baixo investimento. E, Sueide, a gente sabe, né, que a produção de hortaliças é um segmento que está em todas as regiões do país e abastece muito o mercado interno. O hortifruticultor precisa, então, investir em novas tecnologias, né? A gente está falando de um grupo de plantas que é praticamente, assim, muito difícil, praticamente impossível fazer a produção sem irrigação. Tá? Então, o produtor vai ter que, de alguma forma, investir num sistema de irrigação. Em áreas muito pequenas, né, até quando a gente fala daquelas hortas comunitárias, muitas vezes dentro da cidade, às vezes um funcionário ou até mesmo um proprietário, ele faz a irrigação com mangueira, né? Mas isso acaba dificultando, porque toda hora tem que ter alguém ali irrigando, isso demora muito tempo. Então, o investimento em uma mangueira que faça essa irrigação vai facilitar muito a vida do produtor, né? E muitas vezes dos funcionários, porque ele consegue simplesmente acionando uma torneira fazer a irrigação de uma área ali de produção. Né? E essa preocupação com a água, né, é crescente em todos os segmentos. Hoje a gente vê um investimento em irrigação, inclusive em grandes culturas, né? É que quando a gente fala de grandes culturas, são áreas muito extensas, a gente fala de um sistema de irrigação já muito maior, como um pivô central. Agora, para o mercado de hortaliças, de flores e de frutas, né, a gente está falando de sistemas de irrigação mais simples, sistemas de irrigação que funcionem de forma que não haja um investimento tão alto, né? Então, essa mangueira cabe muito bem para esse modelo aí de produção. E, como você mesmo falou, né, o uso sustentável da água. Existe uma preocupação também, né, com toda a manutenção, porque é o que você falou, hortaliças praticamente impossível você produzir sem um sistema de irrigação, mas também precisa ter essa consciência do uso sustentável da água, né? Exatamente. Assim, essa movimentação em função da economia de água é cada vez maior, né? Isso é uma preocupação mundial. Então, você tendo um sistema de irrigação que funcione de forma mais fácil, facilita muito para que a pessoa consiga acionar, né, e desligar essa irrigação. Então, o produtor consegue irrigar mais vezes por dia em volumes menores. Isso diminui muito a perda de água, seja por evaporação ou até mesmo por percolação no solo.
tá? Quando a gente fala de um sistema que vai envolver um funcionário, né, uma pessoa que faça a irrigação, como, por exemplo, a irrigação manual, muitas vezes a pessoa quer fazer a irrigação, né, tudo de uma vez, para que ela possa fazer uma única vez no dia. Então, qualquer sistema de irrigação que facilite para que isso aconteça de forma mais, vamos dizer, eficiente, de forma mais simples, ajuda muito também para a economia de água, né? E isso é uma tendência, como eu falei, mundial aí em todos os segmentos da agricultura. E otimiza, né, o trabalho do pequeno produtor rural, otimiza o tempo, né? Porque tempo também é tudo. E olha só, exatamente. Com certeza. E a gente fala muito, né, das mudanças climáticas, que cada vez, né, traz aí os eventos mais severos do tempo, estiagem, chuva forte. Então, a hortifruticultura, como é muito sensível, né, a todas essas intempéries, Suede, você acha que, então, para o produtor do futuro, tecnologia vai definir a produtividade? Com certeza, com certeza. E principalmente quando a gente fala desse grupo de hortaliças, flores e frutas, né, que é a horticultura como um todo, são alimentos que demandam muita água, né, por isso que, assim, a produção é muito difícil sem irrigação. E as pessoas, o mercado está cada vez mais exigente com relação a isso. Tanto em produtos de qualidade, né, o brasileiro está cada vez mais exigente, assim como a gente vê em outros países já, né, desenvolvidos, como a Europa, América do Norte. Então, o brasileiro cada vez mais exigente em produtos de qualidade e também com essa ligação com o meio ambiente, tá? A gente já vê exigências, inclusive de redes de supermercado, ou até mesmo quando essa fruta ou hortaliça vai para exportação, por exemplo, a exigência de certificações de que há economia de água, há o manejo correto do solo, dentre outras práticas aí que garante que o produto foi produzido de forma sustentável. Então, assim, mais uma vez, o uso da irrigação, ela vai facilitar para que o produtor se enquadre aí nessas exigências do mercado cada vez maiores. Suede, muito obrigada aí pela sua participação no Mercado e Companhia. Ótima sexta-feira para você, bom fim de semana. Muito obrigada para vocês também. E a seguir, no último episódio da série De Olho no Crédito Rural, vamos conhecer as vantagens do Fiagro. E ainda, programa de renegociação de dívidas do governo começa a operar na segunda-feira. Entenda os impactos no consumo e na economia com Miguel Daúde. Até já! Liquidação Buzerá Três Irmãos, etapa fêmeas, dia 15 de julho, ao meio-dia, com transmissão pelo canal do Criador. Leiloeira, programa Leilões. Acompanhe todos os domingos o programa Agro Nacional. Jaqueline Silva traz todas as questões do universo agro. Acompanhe informações sobre tecnologias produtivas, manejo, pecuária, economia, sustentabilidade e muito mais. Agro Nacional. O mundo agro passa por aqui. Domingo às 6 da manhã. Curiosidade do agro. Você sabia que a soja, mais especificamente o óleo de soja, é um componente-chave para fazer giz de cera e lápis de cor? A soja torna os instrumentos de desenhar e colorir mais fáceis de usar, pois deslizam mais suavemente sobre o papel e não lascam. A base de soja também é biodegradável e causa menos impactos na natureza. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. O Senar, ele acaba abarcando a vida do homem no campo no que ele precisa, buscando soluções, especialistas. A gente começou a olhar o Senar como uma possibilidade de mudar a realidade das pessoas. Hoje ele é o braço do homem no campo. É da minha produção para você.
agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Em 2023, a EAO Agropecuária comemora 10 anos desse mega evento de sucesso. 10º mega evento EAO na Fazenda Baviera em Itajibá, Bahia. Dia 14 de julho às 20 horas, leilão de sêmen dos touros EAO e leilão aspiração Top 10. Dia 15 de julho às 9 horas, leilão presencial de 500 touros e dia 16 às 9 horas, leilão presencial de 300 matrizes. Transmissão Canal Rural e Lance Rural. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Foi publicada nesta semana pelo Ministério da Fazenda a portaria que autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais do Plano Safra 2023-2024. Entre as novidades estão 21 instituições financeiras que foram contempladas com o subsídio com receita de 138 bilhões de reais. E sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com o secretário substituto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz. Esses recursos já estão na carteira dos agentes financeiros. São 21 instituições que estão operando com recursos equalizáveis pelo Tesouro Nacional. O produtor vai ao banco com quem ele movimenta e encaminha sua proposta de crédito, seja de custeio, seja de investimento. O banco vai acolher essa proposta, fazer a sua análise, né, e tudo certo, vai fazer a contratação e a liberação dos recursos. Uma operação de custeio é muito mais rápido, o investimento, a maioria deles requer um projeto técnico, pode demorar um pouco mais, mas já está tudo regulamentado, né, do ponto de vista da regulamentação do governo federal, as portarias de equalização. O BNDES já deve ter soltado a portaria para operações de custeio e a de investimento ele deve soltar no começo da semana. De maneira que o acolhimento de propostas já está em franco contratação, né, acolhimento. Todo ano, essa parte, né, das negociações ela é bastante complexa, porque ela envolve como é que estão as variáveis macroeconômicas, né, do ponto de vista do Ministério da Fazenda, a disponibilidade nas fontes de recursos aí, né, administrado pelo Banco Central. As principais fontes que irrigam o crédito rural são as exigibilidades sobre depósito à vista, sobre poupança rural e sobre as LCAs. E aí tem os recursos livres das instituições financeiras. Então, de maneira que você faz, né, tenta fazer um equilíbrio entre os recursos que não são equalizados pelo Tesouro e os equalizados pelo Tesouro que envolve orçamento. Então, essa discussão realmente é essa que ela é bastante sensível, né? Mas, felizmente, o ministro Favro ele conduziu muito bem isso, junto com o ministro Haddad, e Casa Civil também nos deu apoio, né, na hora que precisou. Enfim, eu acho que conseguimos, dentro de toda a conjuntura e a perspectiva da economia brasileira, fazer um bom plano safra, sabe? Eu acho que é um volume de recursos que vai nos levar até o mês de junho, né? Diferentemente do que aconteceu nesse ano, que acabou em 30 de junho, que chegou na metade do período, alguns programas já não tinham mais disponibilidade de recursos. Eu acho que nós não teremos, né, isso nesse ano, né, em função do volume de recursos que nós colocamos em cada um dos programas e para o custeio também. O Plano Safra, cada uma de suas linhas de investimento e de operações de custeio tem limites por tomador, né, porque não há recursos para atender toda a demanda brasileira, né, mas dentro dos limites que estão estabelecidos e do compromisso que o governo fez, né, que está no Plano Safra, certamente deverão ser atendidos em sua plenitude. E no quinto e último episódio da série De Olho no Crédito Rural, vamos falar sobre o Fiagro, um fundo negociado na Bolsa Brasileira que caiu no gosto dos investidores. Desde o lançamento em 2021, a modalidade registrou crescimento de 500%. O
mercado de capitais já chegou no agronegócio. Desde outubro de 2021, o setor passou a fazer parte da carteira de investidores através do Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, o FIAGRO. O funcionamento é similar à aplicação em fundos imobiliários. A captação de recursos é feita com antecipação de recebíveis, seja imóveis rurais ou produtos da agropecuária. O investidor recebe os rendimentos dos ativos, além do capital gerado pela valorização das cotas. Basicamente, os investidores que estão comprando esse CRA, esses fundos do agronegócio, esses FIAGROS, eles observam muito o quê? O crescimento do agro no Brasil e a relevância do agro para o Brasil. Então eles entendem que existe uma segurança no setor. E o investidor do fundo imobiliário, ele é sedento por renda, aquele dividendo mensal que pinga na conta e ajuda muitas vezes no pagamento de suas contas no dia a dia. Quando ele viu a oportunidade de ganhar também no agronegócio, e ele tem uma diversificação de setores de investimento, antes ele era concentrado no imobiliário e ele começou a ir para o segmento do agro com taxas muito atrativas. Dados da Bolsa de Valores brasileira, a B3, mostram que já são mais de 215 mil cotistas de pessoas físicas, o que representa 93% do volume negociado entre os 35 tipos de fundos. Outro número relevante é o crescimento do patrimônio líquido. Em janeiro de 2022, o crédito gerado através do FIAGRO somava 1 bilhão e 400 milhões. Em maio de 2023, esse valor saltou para 8 bilhões e 300 milhões de reais, um crescimento de mais de 500% no valor de empréstimo gerado para o produtor rural. Você começou a ter FIAGROS pagando na ordem de CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, em comparação a fundos imobiliários que estavam pagando IPCA mais 10, que é uma taxa muito boa, mas dado o patamar da Selic, não tem nem como fazer frente. Então, por esse dividendo muito elevado, os FIAGROS captaram muito e tiveram uma boa liquidez, ou seja, um alto índice de negociação em bolsa, e tiveram uma base de investidores que cresceu de uma maneira muito grande. Lá na outra ponta, no campo, quem produz pode ser beneficiado com um volume maior para empréstimos. No escritório em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, o Rogério Ferrari, produtor de grãos, conta que já utilizou diversas linhas do Plano Safra e também a Cédula de Produto Rural, a CPR. Agora, ele comemora a novidade do FIAGRO, mas espera que com mais opções de crédito no mercado, as taxas de juros fiquem mais atrativas. Hoje, por exemplo, essas taxas na casa de 18% ao ano fica inviável para a agricultura, né? As taxas que o agricultor consegue pagar aí é de no máximo 10 a 12, no máximo. Mas o ideal é trabalhar sempre na casa aí, em termos médios de 6% ao ano. E você pode rever essas e todas as outras reportagens da série De Olho no Crédito Rural no nosso YouTube. É só acessar youtube.com/canal rural. E criado pelo governo Lula, o programa de renegociação de dívidas Desenrola vai começar as operações na próxima segunda-feira, segundo portaria do Ministério da Fazenda. Na primeira fase, o programa vai atender devedores com renda de até R$20 mil mensais. A expectativa do governo é de que 30 milhões de pessoas nesta faixa sejam atendidas. E quem tem interesse, de participar pode procurar as instituições financeiras para renegociar aí as dívidas e procurar então resolver esse problema. Vamos então conversar com o nosso comentarista, o Miguel Daúde, porque, Daúde, se começa a existir chance de renegociar dívidas, dá para acertar cadastro e também ter mais crédito. Com mais crédito é possível consumir mais, penso eu. E esse é um cenário positivo? Uma boa tarde para você, bem-vindo. Não tenha dúvida, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Este é um programa interessante, Priscila, porque ele não, uma vez que o banco aceita esse programa e faz a negociação, ele tira do seu passivo,
as reservas que estariam contingenciadas para futuro devedores, e isso acaba aliviando e aumenta a capacidade de empréstimos do banco. Por isso que isso é positivo. Mas vamos lá, Priscila, você sabe que o Brasil hoje tem 70 milhões de pessoas sem créditos porque estão com dívidas, né? E dívidas já registradas, não pagas, e não tem como comprar, não tem como evoluir, né, no mercado para pagar seu aluguel, para ir no supermercado. Essas pessoas ficam, né, pedindo favores para um, para outro, e desta vez o governo vai fazer o seguinte: quem deve até R$100, Priscila, que eu sei que não é o teu caso, e está, né, com essa dívida pendurada, né, no SPC, de cara já vai ser perdoado. Então, só aí tem milhões de brasileiros que vão estar livres para fazer empréstimo. Depois, quem ganha até R$20 mil vai poder negociar essas dívidas com o banco, com prestações mínimas em torno aí em 12 meses, e isso também alivia essas pessoas. Só nesse bloco inicial, Priscila, tem aí 30 bilhões de reais que venham a ser disponibilizado para o crédito. Quer dizer, você renegocia a dívida, o banco fica liberado e pode fazer mais empréstimos. Isso mostra que a gente sabe que o crédito é o oxigênio da atividade econômica, né? Como o oxigênio está para o sangue, o crédito está para a atividade econômica. Então, é um programa interessante, um programa inteligente, porque ele não só beneficia quem está devendo, como também os bancos que sairia do ativo do banco, do passivo do banco, essa dívida, e daria mais poder aos bancos para emprestar. Então, isso, Priscila, é um bom sinal, um bom começo. A partir de 1º de setembro, começa a renegociação para até R$5 mil por uma plataforma que vai facilitar muito. Então, é um sistema interessante, você tira as pessoas do endividamento, né, da proibição de crédito, coloca essas pessoas no crédito, e, evidentemente, hoje, com o perfil da massa salarial do brasileiro, essas pessoas vão comprar mais comida. Comprando mais comida, aí a produção rural teria mais chance, né, principalmente os pequenos produtores que colocam a comida na mesa do brasileiro, de ter um preço equalizado aos seus gastos. Então, não deixa de ser uma boa alternativa, viu, Priscila? Obrigada aqui pela sua participação. Pode colocar mais zero aí na minha dívida pessoal, né, Daúde? Afinal de contas, por isso que a gente não esmorece, né, Daúde? Porque a gente tem que seguir aqui firme. Não pode esmorecer de jeito nenhum, Priscila. Agora vem o programa Minha Casa Minha Vida com varanda, Priscila. Ih, nossa! Já estou sabendo, Jazice, você já me contou, Daúde. Obrigada, viu, Daúde? Viu, Priscila? Mas fica aí, né, a informação. Obrigada e bom fim de semana. Obrigado, Priscila. Um abraço. E a gente vai ver agora como é que está a cotação do dólar nesse momento aqui. Dólar comercial, R$ 4,79, com queda de 0,14%. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa. Comercializado aos 118.450 pontos, queda de 0,68%. E vamos para mais um intervalo, porque na volta tem os destaques do mercado em 1 minuto e mais. Cotações do trigo seguem impressionadas na Bolsa de Chicago. Entenda o cenário no quadro Commodities em Foco, daqui a pouco. Protagonismo de quem nasce para a vida no campo, a alegria de quem ama o que faz, a lida diária, o suor de cada dia, as delícias feitas com maestria, do pequeno ao grande produtor. A paixão pelo leite é o que nos move. Desbrave com a gente os caminhos do ouro branco pelo Brasil. Ouro Branco, leite e progresso. Leilão virtual Touros Eficientes Nelore Confiança. A genética que você confia está de volta. Dia 19 de julho, quarta-feira, às 20h30. Serão ofertados 50 touros com a genética Confiança. Transmissão, Canal Rural e Lance Rural.
Com 95 milhões de quilômetros quadrados e 7 milhões de habitantes, Santa Catarina é um oásis do cooperativismo. Somos mais de 3 milhões de associados. Cooperar está em nosso DNA e é para esse povo todo que a FECOAGRO criou o programa Cooperativismo em Notícia. Porque a nossa missão é dar visibilidade a quem nos dá segurança. Por isso, não perca todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui no Canal Rural. É o cooperativismo catarinense encantando o mundo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Você já baixou o aplicativo Lance Rural aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, buscar e baixar o Lance Rural. Feito o download, faça o cadastro e você já acessa a agenda e lista de eventos. Ao clicar em um evento ao vivo, como por exemplo um leilão, você já consegue assistir. E você consegue acessar o catálogo, vídeos e conteúdos daquele leilão sem deixar de acompanhar os lances. Você também pode participar dos leilões dando lances através do WhatsApp da leiloeira, clicando em apenas um botão dentro do leilão. O aplicativo Lance Rural ainda te avisa quando o leilão vai começar, enviando notificações direto para o seu celular. Assim, você não perde nenhuma oportunidade. Baixe já a mais moderna e completa plataforma da Pecuária Nacional. Disponível na Google Play e Apple Store. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. Vem aí, Pecuária em Alta Especial Corte Zebu. No dia 21, você vai ter a oportunidade de conhecer e adquirir animais com a melhor genética para a sua propriedade. Nós selecionamos os melhores touros da bateria de corte Zebu para você investir em qualidade, superioridade e excelência em desempenho produtivo. As condições estão imperdíveis. É dia 21, a partir das 8h30 da noite, no Canal Rural. Eu te espero. Cotações do trigo pressionadas na Bolsa de Chicago. As incertezas em relação a mais uma renovação do acordo do corredor de grãos do Mar Negro e a divulgação do novo relatório do USDA foram alguns dos fatores que contribuíram para esse cenário. E quem traz um panorama sobre a safra, preços e mercado é o consultor em agronegócio Carlos Cogo. Cogo, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Mercado e Companhia. Cogo, como é que ficam as perspectivas para os preços no mercado futuro? Esse cenário, ele pode continuar agora no segundo semestre? Pode, mas em grande grau vai realmente depender da renovação do acordo da Rússia, da Ucrânia com a ONU e a liberação do Mar Negro. Os preços aqui no mercado interno estão estáveis, plantio praticamente concluído. Ainda tem estoques remanescentes da safra anterior. Paraná na cotação de R$ 1.400 a tonelada do trigo FOB, ou 1.470 posto no moinho. Rio Grande do Sul, 1.300 o trigo pão, ou 1.580 o trigo branqueador. Cotações futuras, é bom dizer, na Bolsa de Chicago, o trigo soft red winter, o trigo mais similar ao nosso aqui, o nosso melhorador, estão firmes, bastante sustentadas, muito em cima dessa questão do impasse do acordo. E na Bolsa de Kansas, que cota o trigo hard, o trigo panificador, igual ao nosso panificador, também sustentadas, inclusive acima de $8 por bushel. Os preços futuros do trigo, para todos que nos assistem, estão bastante sustentados e com viés de alta. E só podem perder alguma sustentação se o acordo realmente for renovado, porque aí dá um alívio na questão das exportações russas e ucranianas. E, Cogo, quais as expectativas para a nova safra brasileira de trigo? A gente pode esperar uma melhora nas questões como custo de produção, por exemplo? A gente viu agora na meteorologia muitos produtores que, por conta da passagem desse ciclone, tiveram acalmamento das lavouras. Como é que você está enxergando isso?
De fato, né? Nós estamos vindo de uma safra com uma produtividade altíssima, dificilmente vai se repetir um ano tão bom. Agora, é importante destacar as coisas boas que estão acontecendo. Nós estamos batendo um recorde de área plantada, preparamos uma arte, aliás, sobre isso, porque realmente é uma grande satisfação ver isso que está acontecendo com o Brasil, né? 3,4 milhões de hectares, maior área plantada na história do país, um país que já teve uma área de 1 milhão de hectares, quase abandonou a cultura do trigo, e ela ressurge agora com muita força e bastante competitiva, diga-se de passagem. É interessante dizer, esses 11,3 milhões de toneladas que iremos produzir nessa safra, atende 90% do nosso consumo. E há 20 anos atrás, nós produzíamos, não atendia 10% do consumo. Estamos chegando próximos à autossuficiência de trigo e em condições de também exportar esse produto. E respondendo diretamente sua pergunta, sim, como aconteceu com a safra de verão 23-24, para o trigo de 23, os custos de produção caem em torno de 20% em reais. Como os preços caíram proporcionalmente menos, a margem do produtor melhora para a temporada 23 e também para a temporada projetada para 2024. Ou seja, algo bem significativo, né, para os produtores de trigo, né, a gente também conseguir todo esse abastecimento interno, muito interessante. Agora, me fala uma coisa, Kogo, esse cenário de exportações brasileiras também pode ser um ponto atrativo para os produtores? Sem dúvida nenhuma. O primeiro ponto já, o grande ganho, né, nós importamos muito menos trigo, de janeiro até a parcial de julho, 35% menos trigo importado, a um preço superior ao praticado no mercado interno. A qualidade do trigo, Priscila, melhorou muito no Brasil. Cultivares de grande produtividade, rentabilidade boa, qualidade da farinha, falling number, pH. Os materiais brasileiros hoje são de alta qualidade. Exportamos nessa safra, devemos chegar em torno de 3 milhões de toneladas exportadas e devemos chegar no ano que vem a capacidade de exportar 3,5 milhões de toneladas. E muita gente nos questiona, mas quem compra trigo brasileiro? O Brasil não tem, né, grande tradição ainda no mercado de trigo. Nós temos compradores no Oriente Médio, Arábia Saudita, na Ásia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia no Sudeste Asiático, África, Nigéria, depois aqui na América do Sul, Equador, Venezuela, Colômbia. O trigo brasileiro é muito bem-vindo no mercado internacional e vai ser mais um que vai aparecer aqui na nossa estatística daqui em frente. Tá certo, Kogo. Obrigada aqui por todas essas notícias boas aqui para a gente encerrar a nossa sexta-feira e te desejo um bom fim de semana. Da mesma forma, a todos que nos assistem também. Um ótimo final de semana. Obrigado. E a perda de rentabilidade nos últimos 2 anos fez o rebanho de suínos encolher cerca de 14% em Mato Grosso. O número de matrizes caiu de 139 mil para aproximadamente 119 mil animais, segundo a associação que representa os criadores, que também relata o abandono da atividade por muitos produtores. Nós, assim, no levantamento prévio, acreditamos que deve ter saído da atividade aí pelo menos uns 50, 60 produtores. Aí você tem que contar também pequenos produtores, médios. E no próprio dado do IBGE, a gente observa que as matrizes consideradas de criatório, né, ou de subsistência, elas também decresceram. A suinocultura do estado de Mato Grosso é uma suinocultura que ela tem mudado de perfil de 20 anos para cá, mas era uma suinocultura diferenciada. Por quê? Nós temos uma integração aqui, né, que tem em torno mais ou menos de umas 50 mil matrizes, mas nesse número de 139 mil matrizes, o resto são produção independente. Só que essa produção independente tem vários produtores que têm um número de matrizes considerável. Nós temos produtores de 20 mil matrizes, 22 mil, 12 mil. Então, assim, isso acaba fazendo com que esses produtores começam ainda a se sobressair. Quem está sendo muito penalizado e saindo da atividade são os pequenos produtores. Esses normalmente não têm aguentado, aquele que compra da mão para a boca, não tem condição de estocar milho, não tem recurso porque está passando 2 anos de dificuldades. Então esses produtores realmente começam a sair da atividade e é bastante preocupante. E uma das estratégias, né, para tentar superar um momento difícil é a união. A Acrismate vai lançar agora à tarde a Rede Suíno Forte, uma plataforma com o objetivo de trabalhar pela melhoria da gestão e da competitividade da cadeia suinícola. O diretor executivo da associação explica os objetivos da iniciativa. A ideia é fazer dessa rede não um pool de compra somente, né, uma união aí dos números de produtores que quiserem estar presentes. Hoje nós já temos 18 ou 20 produtores que já estão ligados à rede, já
como é que fala, já sintonizaram com a ideia da Rede Suíno Forte. Já temos um executivo que já está trabalhando na Rede Suíno Forte, uma secretária. Já temos um programa que vai fazer toda essa intermediação entre a rede e os produtores. E a ideia é que esses produtores possam comprar juntos. É um pool de compras? Não, não é um pool de compras. Eles podem comprar junto, eles podem importar junto, eles podem montar uma fábrica de ração junto, comprar milho, comprar qualquer outro tipo de produto. Eles podem, de repente, montar um frigorífico com a ideia e agregar alguma coisa nisso, né? Ou uma desossa. Essa é a ideia, né? Nós temos que trazer todo mundo junto, agregar todo mundo junto, para não morrer individualmente cada um. E agora é hora do Mercado em um Minuto, com algumas notícias a mais sobre o mercado financeiro e de commodities. A balança comercial da China teve um desempenho pior do que o esperado em junho, com um superávit de 70,6 bilhões de dólares. De acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas do país, exportações e importações tiveram queda no mês. O índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 6% em junho em comparação com maio, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos. Na comparação mensal, houve desaceleração, mas no ano a alta foi de mais de 115%. Os setores que se destacaram foram os de comunicação, saúde e habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Os preços da laranja estão registrando poucas alterações nesta semana devido à oferta limitada e à demanda lenta. Com isso, na parcial do período, a laranja-pera teve baixa de 1,8% frente à semana passada. Já a tangerina Poncã teve desvalorização de 1,3% no mesmo comparativo, segundo o CPEA. E o Mercado e Companhia dessa sexta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site, canalrural.com.br. Obrigada pela sua audiência toda semana e até segunda. Vigésimo Mega Leilão Genética Aditiva Virtual. Oferta de reprodutores Nelore com altas e consistentes avaliações genéticas. Dias 29 de julho às 14 horas e dia 30 de julho às 9 horas. Pelas lentes do canal do Criador. Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações e meteorologia. Informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade, mostrando tudo que o produtor